Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado a todos vocês que vão nos acompanhar nesse episódio ao vivo e para você também que vai estar depois aí maratonando durante a semana, tá? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like, porque você sabe que toda vez que você dá aquele like é muito importante pra gente, que o YouTube vai reconhecer que a gente está entregando um conteúdo de qualidade, beleza? Bom, antes de apresentar a nossa convidada que é muito especial para esse nosso bate-papo, quero agradecer aqui a Montana Automóveis. É isso aí, chegou aquele momento de você trocar o seu carro, comprar o seu veículo novo e a Montana tem sempre as melhores opções para você. Lá você vai encontrar aquele jeito fácil de você negociar, sabendo que você nunca vai ser enganado, credibilidade absoluta e vai estar comprando um produto incrível que só a Montana tem, tá? Montana Automóveis, QR Code aqui na tela para você entrar em contato. Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão, você sabe, durante toda a semana, loja aberta das 8h20 da manhã até as 6 horas da tarde, aos sábados e feriados das 8h20 da manhã ao meio-dia. Para você que tem o seu comércio, você precisa de estoque, o Fernandão tem para você. Para sua festa, para o seu aniversário, sua confraternização, loja.fernandãobebidas.com.br é o site, QR Code que para você já entrar em contato. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Falar do Sanso Estúdio Automotivo. Cara, o seu carro, às vezes você não tem muito tempo para poder cuidar. E você precisa deixar com quem cuida como se fosse dele, né? Lá no Sanso Estúdio tem tudo isso para você, tá? Lá você encontra equipamentos de última geração, produtos de qualidade absoluta para poder fazer desde uma lavagem completa no seu carro, uma limpeza ecológica com qualidade absoluta, também, é claro, tratamentos especiais, PPF, você vai ter também a vitrificação e tudo que você precisa para o seu carro ser bem cuidado, tá bom? Clica aí no QR Code para você ser direcionado para as plataformas do Sanso Estúdio Automotivo. Falar aqui do Mercado Mestre, o Lucas Zago acabou de passar o recado para você. Tá a fim de vender aí no Mercado Livre? Você precisa que o seu produto esteja com todo mundo acessando e de fácil acesso para você poder vender e o pessoal achar fácil para comprar? Mercado Livre é com o Mercado Mestre. Com o Mercado Mestre, o Lucas Zago vai te fazer aquela mentoria sensacional, onde você vai ter aí condições, né, de poder aprimorar tudo isso em relação às suas vendas e tá aí com o seu negócio nas redes sociais, nas plataformas, principalmente em relação
relação ao Mercado Livre, tá bom? Clica aqui para você ter mais informações, logo logo ele tá de volta para poder trocar uma ideia com a gente, bater um papo bem bacana e poder explicar mais como que funciona, beleza? Falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas, tem loja em Rio Preto, logo logo nova loja para você também. A T-Flow que tem o cupom NOAR10, você vai no site, lá no @useTFlow, que você vai poder comprar também, usou o cupom NOAR10, você tem 10% de desconto aí no site inteiro para você já garantir os melhores produtos dessa loja, dessa marca incrível com a gente por aqui. E falar da Marketing Digital. Se você tem o seu negócio, você tem a sua empresa, tem a sua loja e você está meio que perdido em relação às redes sociais, como faz para você poder destacar o seu produto? Cara, entre em contato com a Arroba. O QR Code está aqui na tela, lá você vai ter com certeza uma equipe que vai gerenciar aí suas redes sociais, as suas plataformas, seja Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, aquilo que você precisa, com certeza o pessoal vai fazer a captação de áudio, vai poder fazer também os vídeos especiais, tudo que você precisa para dar com certeza aquele upgrade na sua marca, na sua empresa. Arroba Marketing Digital, junto com a gente por aqui também. Por falar em arroba, hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu tive o prazer de conhecê-la durante um evento muito grande que acontece aqui em Rio Preto, né, que é o Transforma Empreendedor, e da nossa querida Dri, mandar um beijão aí para nossa querida Dri, especial demais. Tivemos um bate-papo rápido, né? Ali eu pude conhecer um pouquinho dela. Cara, fiquei apaixonado do jeito que ela falava, do jeito que ela transmitia, principalmente falando sobre a marca dela e o conhecimento que ela tem. E aí eu procurei nas redes sociais. Marcamos alguns cafés que não aconteceram ainda, mas de lá para cá a gente trocou uma ideia e hoje a Arroba, ela é peça fundamental aqui no Noar e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Então hoje, para bater um papo com a gente, nós temos aqui a Vitória Valente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Milton. É um prazer estar aqui. A gente demorou para marcar, mas aconteceu, né? Sensacional. Tô um pouco nervosa. Acha? E não sou nervosa, hein? Pois Porque é. com o celular na mão é mais fácil. é mais fácil. Ô, Vi, o dia que a gente bateu aquele papo foi muito rápido, né? 10 minutinhos, 15 minutinhos ali. A gente falou um pouquinho sobre o marketing digital, que é o assunto que todo mundo comenta, para você que está nas redes sociais, para você que tem a sua empresa, né? E eu pude ver ali o amor que você tem naquilo que você faz. Sim. E conversando com você, o jeito que você valoriza a sua equipe também é algo sensacional. E, pô, isso, eu amo tudo isso aqui. Então, quando eu vejo alguém que é apaixonado naquilo que faz e que a equipe está ajudando e proporcionando a crescer, eu fico realmente assim com uma... Eu acredito que as coisas têm que ser desse jeito. Sim. E por isso eu fico muito feliz. E aí, a gente vai acompanhando os vídeos, né? Aquilo que a Arroba faz, seja numa captação em relação... Eu sei que você fez moda também, né? A gente vai falar sobre isso. Seja uma captação de uma loja, seja de uma empresa, alguma coisa nesse sentido. E o jeito que vocês fazem é diferente. É algo que estava faltando porque é muito natural. Sim. E eu acho que é o que o pessoal exige hoje, né? Então, e você é jovem. Então, eu queria que você falasse, começando aqui pra gente. É um mercado muito competitivo, a gente sabe disso. Tem várias agências, e eu lembro que você fala em relação à agência, né? Não é só uma agência para poder fazer. Então, conta pra mim, como é que foi essa ideia, né, de entrar nesse mundo tão competitivo, tão jovem, e já tá começando aí a plantar essa sementinha incrível e ter resultados absurdos. Bom, a minha história eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, com 13 anos já procurei trabalho, já trabalhei num parque de diversão, isso estudando, né? E com 18 anos eu fazia cursinho, mas comecei a procurar emprego. Aí eu entrei numa empresa, em poucos meses eu era para ser só uma secretária. Sim. Mas eu fui uma assistente de marketing, comecei a gerenciar. Então, eu fiquei responsável em poucos meses de empresa, comecei a gerenciar. E era uma conta gigantesca, a qual a dona da marca, ela valorizava muito aquela área. Então, eu comecei a crescer. Mas passaram com o tempo, assim, eu e uma amiga lá dentro da empresa mesmo, a gente juntou, né? Ela como designer e eu como a gestora das mídias sociais. E a gente juntou esse projeto e ela, como designer, que criou a Arroba, né? Pensou em todo o projeto. Queria agradecer a Gleice, porque sem ela isso não teria acontecido. Mas a gente seguiu caminhos diferentes. Ainda ela é a pessoa que eu mais indico, assim, para fazer toda a identidade, para fazer o design da marca. A gente ainda trabalha em alguns projetos juntas, mas eu segui sozinha, porque ela foi para uma outra empresa, para um outro caminho, e eu segui. Logo após sair dessa empresa, eu fui para uma outra ainda trabalhando no CLT, porque eu ainda não conseguia me manter, eu tinha 21 anos, Sim. né? E chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu resolvi seguir sozinha. Por quê? Porque onde eu trabalhava, que era na RCD, eu comecei a ficar com muito medo da doença, dos pacientes, né? Era uma coisa muito incerta, né?
Então, eu resolvi seguir, porque eu era nova, morava com meus pais, então eu conseguia com um pouco salário ali, né? E aí, foi após esse momento de incertezas que eu comecei a procurar mais cliente, ir atrás e fazer o meu negócio acontecer. Nesse meio tempo também, eu abri uma loja online de roupa. Por quê? Porque eu tinha feito moda, né? Sim. Entrou a faculdade aí. Moda sempre foi uma paixão. E sempre as pessoas criticam um pouco a faculdade de marketing. Então, pela incerteza, eu fiz moda e fiz cursos, muitos cursos da área de marketing. Sim. Photoshop, Corel, até de designer que eu não segui. Enfim. E aí, eu comecei a seguir com as duas coisas. Só que eu não consigo me dedicar a duas coisas. A gente sabe que quando a gente pega muita coisa pra fazer, a gente não consegue fazer nada. Então, eu segui só com a empresa mesmo. E aí, comecei a crescer. Mesmo na pandemia, como era um momento de incerteza, alguns empresários entenderam a sacada, né? Que se você não tivesse presente, você não conseguiria continuar com o negócio. E aí, eu comecei a ficar conhecida aos poucos, assim. Ali, eu já tinha ainda poucos clientes. Mas já tinha um faturamento legal pela minha idade, né? Vamos falar de idade, porque também é algo que a gente vai falar mais pra frente. Claro, Das mas dificuldades. é absurdo isso, né? Tem gente que está há muito tempo, né, tentando fazer isso, tentando trabalhar, tentando mostrar e ficou meio que estagnado, né? E você tão jovem já começou e hoje a gente está vendo esses resultados. Isso aí é uma Sim. coisa importante, sim. E é algo que eu sofri muito. As dificuldades, assim, que eu tive nesse caminho foram realmente... As pessoas acreditaram no meu trabalho por eu ser muito nova. Então, ela é muito nova, as pessoas não me davam credibilidade. Às vezes, uma pessoa mais velha, mas que tinha até menos conhecimento, tá? Não julgando o trabalho, mas às vezes tinha menos conhecimento, ela era mais valorizada por conta da idade. Então, eu sofri um pouco disso. Um pouco não, muito. Então, eu tinha, assim, um muro muito grande para chegar até os empresários. Pequenininha, novinha, sabe? E só que, graças a Deus, os que acreditaram em mim, tem clientes até hoje. Um cliente meu que é da Mega Jeans, foi um dos primeiros a acreditar em mim, tá até hoje. Já faz 5 anos aí de parceria e eu era uma menina, né? Então, sigo fazendo as redes sociais deles, enfim, a gente tem um resultado muito legal. Significa o quê? Que deu certo. Claro. Né? Você acha que a idade foi um dos maiores desafios que você teve? A gente estava falando em relação à pandemia, eu não gosto de falar de ponto positivo, né? Porque eu não vejo muito assim. Mas a questão é que quem não estava na área digital, quem não estava no digital, estava por fora, porque era a única maneira da pessoa vender, era a única maneira de poder ganhar alguma coisa, né? Porque estava tudo fechado e tal. Então, quem ainda não estava, teve que entrar, né? E teve que buscar alguma coisa nesse sentido. Para você, fora esse início seu, que a gente sabe que todo começo de tudo é mais complicado, a idade você acha que foi aquele ponto que te deu um desafio maior ou não? A idade, e também eu sou uma pessoa que eu me comparo. É até algo que é difícil pra mim. Trato em terapia e tudo mais. Então, eu vejo pessoas que às vezes começaram junto comigo e às vezes por questões até financeiras melhores, porque tipo, tudo que eu conquistei com a Robá, o meu primeiro escritório, que eu conquistei faz 2 anos, toda a minha equipe, foi um passinho de cada vez. Sim. Um celular mais caro, né, pra gente fazer, a câmera que eu tenho hoje, tudo, todo o processo foi eu, né, que consegui conquistar junto com a minha equipe hoje. Então, eu tinha muita comparação. Então, 2 coisas pra mim que foram muito difíceis na época foi a comparação que eu tinha de outras pessoas que estavam junto comigo, mas que alavancaram mais. Mesmo eu fazendo tudo, aparecendo ali, né? Tipo, com toda a dificuldade de você aparecer. Eu não tinha um escritório, então eu tinha que gravar em casa, né? Todos os meus conteúdos. E a dificuldade da idade, que as pessoas não tinham confiança no meu trabalho. Você acha que essa parte da comparação é uma coisa que eu faço muito também? Eu também faço terapia. Acho que é do ser humano, né? Eu faço mais de 1 ano de terapia em relação a isso, porque às vezes eu falo assim, poxa vida, não menosprezando ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu falo, poxa vida, eu entrego um negócio tão bacana, eu faço um negócio tão legal, né? Tenho um certo conhecimento a mais, tal. Por que ali deu certo e o meu não deu, né? Mas é o tempo de cada coisa, né? Sim. Porque quando chegar a nossa hora, e creia que se você confia naquilo que você faz, essa hora ela vai chegar, né? Você vai ter todas essas coisas que passaram, você vai ter resposta para tudo isso. E por que demorou para chegar? E às vezes, gente que começou junto comigo, alavancou, estourou, explodiu e hoje nem tem mais. E eu continuo, né? E a gente vai Aos poucos crescendo. e sempre, né? Eu acho que isso é uma coisa também que vai, vamos dizer assim, seja na terapia ou no dia a dia, a gente vai meio que amadurecendo, né?
para poder ver, porque, pô, às vezes a gente começa a desconfiar que o nosso trabalho não é tão bom. Sim, exato. E aí é que é o problema, Exato. né? Esse é um dos problemas, assim, eu virava pra minha psicóloga e falava, Bia, como que eu vou seguir se eu não tô acreditando no meu trabalho? Como as pessoas vão acreditar? E isso é até hoje uma coisa que eu falo pros meus clientes. Eu falo, se você não acreditar que você vai conseguir, Não, já era. você realmente não vai. Porque a pessoa não vai acreditar em você se nem você acredita em si mesmo, né? Então, foi uma dificuldade, assim, que hoje, graças a Deus, eu consigo. E como eu acredito muito em Deus também, né? Em tudo que Ele faz, eu acredito que tudo tem o seu tempo. Então, hoje eu consigo, até com mais maturidade, né? Tá, tenho 25 anos? Tenho, mas já tenho mais maturidade do que quando eu comecei. Hoje né? você já tá no meio do negócio. Exato. Então, Então diferente. assim, eu sei, hoje eu tenho a minha equipe, tenho pessoas que dependem de mim, tenho todas as... Porque quando eu comecei, eu tinha um celular e um sonho, Sim. né? Mas hoje eu tenho todos os meus afazeres, tenho todas as minhas responsabilidades financeiramente também, né? Com pessoas que dependem de mim. E eu, igual você estava falando do começo da equipe, pra mim, assim, eu sem uma equipe, eu não sei mais como seria. Exatamente. Né? Porque eu acho que hoje a Arroba, eu falo pra elas, né? Pra elas e pro Gabriel também. O Gabriel, ele fica mais no off, porque ele faz o tráfego. Mas eu falo pra eles, eu falo, sem a equipe, eu não consigo continuar. Eles são o meu ponto, né? Aconteceu alguma coisa igual, fui pro acampamento, que você sabe. Sim, fui pro sim. acampamento da igreja no carnaval. É com eles que tava tudo ali seguindo. Porque como eu deixo uma empresa que é digital, que eu preciso do celular, eu fiquei 5 dias sem celular. Imagina minha cabeça. Mas isso é uma coisa importante que você tem, que é em relação à fé. Isso é uma coisa que a gente valoriza demais. Eu acho que uma empresa que ela tem, vamos dizer, o alicerce dela, as ideias dela em relação a Deus e a fé, ela vai prosperar. Isso aí Sim. é certeza que ela vai. Precisa de um tempo e até Deus mesmo faz isso para a gente poder crescer, né? Exato. Ouvi, muitas empresas têm uma dificuldade muito grande, né, de poder crescer em relação ao digital, né, Sim. o marketing. Tem muitos que têm medo, porque acham que é um gasto, ao invés de falar que é um investimento, que é uma coisa que a gente percebe muito isso aí. E aí elas tentam sozinha ou vá para o mais barato, alguma coisa nesse sentido, e acaba quebrando a cara. Tem muitos erros que acontecem, né? Que tipo de erros que essas empresas cometem, alguns empresários fazem, e que você pode falar pra gente algumas coisas aqui? O primeiro ponto que você falou que é chave, assim, a pessoa, ela acha que o marketing, ele é um Gasta gasto. mais. E não. A Adri fala muito sobre isso, né? Porque eu também faço parte do Transforma. E ela fala muito sobre isso, né? O marketing, e o marketing e o financeiro são os pilares hoje que a gente tem que ter no negócio, né? É o básico bem feito. Então, não necessariamente ela precisa contratar uma pessoa. Se ela não tem condição, eu acho que não deve contratar. Sim. Mas tentar, tipo assim, dar o melhor para contratar algum serviço que seja igual. Eu tenho vários pacotes dentro da Arroba, inclusive o de captação, que a gente vai te entregar um vídeo pronto. Então você já tem um início. Mas um dos maiores erros também é nem saber qual é o seu público-alvo. A pessoa tá fazendo conteúdo, não sabe para quem. Né? Então, como que eu vou criar conteúdo se eu não estudei, se eu não fiz uma estratégia certa? Conteúdos que não geram conexão. E hoje o Instagram é muito sobre isso, né? O Instagram, as redes sociais em geral, é sobre conexão, é sobre a gente se conectar, é sobre a gente fazer conteúdos mais humanizados, porque as pessoas não querem ver só as dancinhas. Porque quando a pessoa me procura, ela fala, ai, mas eu não quero fazer dancinha. Eu falei, nunca falei que você vai ter que fazer Precisa dancinha. disso. Não precisa. Depende da sua maneira de se comunicar com o seu público. Tem os influenciadores que fazem as dancinhas que dá certo pra eles, porque tem o público-alvo. Agora, a empresa X tem o público-alvo, a empresa Y tem o público-alvo. Então, a gente tem que seguir assim, né? Conhecer o público-alvo e fazer conteúdos que vão te conectar com a marca. E sem falar que às vezes a pessoa tenta meio que fazer sozinho e o algoritmo muda toda hora, o Instagram muda toda hora, né? O YouTube muda toda hora. E aí a pessoa fala, nossa, mas semana passada eu tava desse jeito, não tava... É muito rápido, É né? muito rápido. Tipo, antes a gente só focava em vídeos curtos. Hoje o Instagram tá entregando. Falando no Instagram em específico, gente, porque a gente faz mais Sim, conteúdo claro. para o Instagram, tá? Mas o Instagram hoje, ele tá mudando. O TikTok também. Então, são conteúdos um pouco maiores, né? Que a gente... Mas isso não significa que a gente não deve prender a pessoa. A gente tem que prender ela do início ao fim. Porque senão ela vai parar no meio do caminho. Então, se for fazer um conteúdo de mais de 1 minuto, de mais de 1 minuto e meio, a gente tem que tentar entender prender a pessoa do início ao fim. E tem aquele negócio também de você, por exemplo, a pessoa ela posta vídeo todo dia, né? Posta de qualquer maneira, em qualquer horário, alguma coisa nesse sentido, e ela procura sempre um engajamento. Ela fala, poxa, a pessoa ali, ela conta uma piadinha, ela tem não sei quantos views. Eu faço um negócio, eu falo sobre um produto bacana e não. E não dá certo. Como que funciona
essa diferença de um conteúdo, né, assim, comum, de um que realmente vai te dar um engajamento e que vai chegar ao público, assim, de verdade? O conteúdo, ele precisa gerar essa conexão, primeiramente. Então, pode ser um conteúdo engraçado, porque o engraçado, às vezes, o público que está assistindo estava buscando esse conteúdo. O algoritmo dele já entrega. Por exemplo, tem um cliente meu que eu sempre entro no Instagram e sempre tem coisa de futebol. Por quê? Porque ele sempre procura coisas de futebol. Então, sempre vai chegar coisas de futebol. Mas, assim, o que vai diferenciar é realmente fazer essa pessoa ficar presa no seu conteúdo. Sim. Então, pensar nisso, nessa estratégia. Que é uma coisa que a empresa de marketing vai fazer por você. Ela vai te ajudar a se conectar. Mas isso não significa que é de início. Muitas vezes, a gente vai ter que estudar. A maioria das vezes, né? Primeiro mês, segundo mês, é teste que a gente vai fazer. Não tem como a gente pegar uma conta, embora a gente já tenha perfis no mesmo nicho. A gente tem que estudar. Estudar o público, estudar o que agrada mais, né? Pra conseguir fazer os conteúdos. E tem uma coisa também interessante, porque às vezes a pessoa, eu sempre falo que o maior influenciador que tem é o dono da empresa, Isso. porque ele conhece os produtos dele, ele sabe como é que funciona cada coisa que ele tem ali, né? Exato. E às vezes a pessoa, ele investe, por exemplo, em contratar alguém para poder fazer um vídeo, mas não em uma empresa que vai gerenciar a conta dele, que vai fazer com que esse vídeo chegue ao público dele. Sim. Porque uma coisa é você postar, você jogou ali. Tá, mas ali é uma pessoa que não é interessante, ela vai ver o vídeo e vai falar assim, legal, mas eu não vou comprar esse produto, né? Exato. Então tem essa diferença que ainda a gente precisa colocar na cabeça do Não, empresário. e quando eu faço a reunião, porque hoje, sempre que uma pessoa me procura, primeiro eu faço a reunião para depois passar o orçamento, para ela entender como funciona. Eu sempre deixo claro que o marketing, ele depende de 50% nós e 50% da pessoa. Não adianta eu criar uma estratégia, não adianta, se ela não quiser Sim. aparecer, se ela não quiser participar. Eu tenho uma empresa muito grande, eu não quero participar. Tá, então pega alguma pessoa para ser essa influenciadora da marca, esse influenciador da marca. Que eu acho importante ter uma pessoa que vai se comunicar com os seguidores. Por exemplo, na Arroba, eu tenho todo mundo, toda a equipe participa dos vídeos. Só que no meu Instagram e na própria Arroba, eu sempre tô presente. Então, eu nunca deixo de aparecer. Por mais que meu tempo, às vezes, é bem difícil de gravar conteúdo. Igual ontem as meninas estavam gravando sozinhas. Mas antes delas gravarem sozinhas, eu gravei um ou outro. Por quê? Porque eu acho importante o dono da marca ser o próprio influenciador. Sim. E é importante porque ele fala muito sobre isso, né? Principalmente quando a pessoa conhece de quem é a marca. Isso. Isso Dá é mais muito segurança. importante. Eu sempre cito, assim, a Virgínia, porque pra mim ela é um fenômeno, né? Não De tem como, influencer. E ela estourou. Por quê? Porque ela ela fala do produto, ela dá confiança pra pessoa, pra ir a pessoa comprar. Porque eu falo isso pras pessoas, eu quero contratar influenciador. Tá, mas influenciador não é seu vendedor. Sim. Ele vai influenciar pessoas com a confiança que ele vai dar pra pessoa comprar o seu produto. Então, não adianta só contratar, porque a influencer não tem a obrigação de vender. Igual é o marketing também não tem. Ele vai trazer o reconhecimento para sua marca e vai te ajudar a chegar a mais pessoas. O tráfego vai te ajudar a vender mais. Mas tudo depende da forma que você vai conseguir lidar com tudo isso, né? De criar conteúdo, de aparecer, de fazer storytelling, enfim. E é uma coisa engraçada, eu não vou citar o nome da pessoa, mas ela é uma pessoa bem famosa na cidade e ela é influenciadora também. Toda vez que ela posta que ela tá comendo a farofa da nega de limão, Vende. naquela semana acaba o estoque da farofa da nega. Aí eu vou lá para poder buscar, para trazer para os convidados. Aí a Márcia fala assim, nossa, Milton, de limão acabou, e agora? Depois eu pego e entrego. Mas por que acabou? Ela falou assim, não, a menina postou, acabou. Não adianta, é rapidão, voa assim. E é incrível isso, né? A força que tem. Você tá falando Exato. da Virgínia, se a Virgínia pegar essa negocinho d'água aqui e mostrar aqui pra gente, amanhã não tem mais no estoque, você não Exato. consegue achar. E eu posso Onde falar, ela comprou, onde é que foi que ela eu achou. sempre fui influenciada pelos produtos dela, que são produtos bons. Então, E tem essa diferença também, porque não adianta você vender um produto se a qualidade dele é Exato. ruim. Né? exato. Ô, Vai Vi, ser um marketing negativo, né? aí vai ficar complicado, que às vezes a pessoa... E pode acontecer também, que às vezes a pessoa tem uma alergia a algum produto, alguma coisa nesse sentido. Aí é uma outra coisa, né? Não é que o produto seja ruim. Vamos falar de tráfego pago agora, porque a gente sabe que é uma coisa que gera muita dúvida ainda, né? E a empresa fica meio assim, será que eu preciso fazer tráfego pago? Será que é necessário? Será que o conteúdo que eu entrego já não chega aonde eu quero? Como é que funciona isso hoje em dia? Bom, antes de falar de como funciona, eu vou falar que hoje, até foi interessante que ontem uma pessoa ela veio conversar comigo sobre tráfego. Mas eu quero só tráfego porque eu não consigo pagar agora o gerenciamento completo.
Não sei as outras. O que eu sigo, a minha linha de raciocínio na minha empresa. Tá. Eu não gosto de vender o tráfego sozinho. Por quê? Porque não adianta eu mandar pessoa para uma casa vazia. Para um Instagram sem conteúdo, sem estratégia, né? Sem conexão. Então, antes de fazer o tráfego, a gente até eu começo, mesmo vendendo o pacote junto, eu começo fazendo toda a estratégia, a captação, postando os conteúdos, né? Alinhando o perfil realmente, para depois a gente iniciar o tráfego. Então, a gente fica um mês ali, estudando o público, tudo para depois fazer o tráfego. Porque fica Organizando mais o Instagram, fácil. porque às vezes o Instagram da pessoa é uma bagunça, né? Exato. Então, o que adianta? Igual, às vezes, eu vejo pessoas fazendo tráfego, e aí eu vou entrar no Instagram, tem uma postagem. É. Como que eu vou saber? Se esse produto é bom, se essa prestação de serviço é boa, enfim. Mas o tráfego é isso, ele realmente ajuda muito, a gente tem muitos resultados com eles, por exemplo, é muito de testes, até o próprio tráfego é de testes. Então tem um anúncio que performa melhor, outro não. A gente tem uma pessoa hoje dentro da empresa, que é o Gabriel, que faz os tráfegos para nós, tanto Facebook, Instagram e Google Ads. E o tráfego, ele vai te ajudar a crescer de forma mais rápida, né? A gente pode tanto mandar direcionamento para aumentar o número de seguidores, de visualizações do perfil, como mandar tráfego para o site, para o e-commerce ou para o próprio WhatsApp. Então, tem várias maneiras, né? Até para o Google ali, para você aparecer mais em primeiro lugar, ali, enfim. Mas o tráfego é isso, a gente consegue segmentar. O Hamilton quer aparecer na região de Rio Preto, ou num bairro X de Rio Preto, ou quero Brasil. Enfim, a gente consegue segmentar. E segmentar o público também. Eu quero de tal a tal faixa etária, homem ou só mulher, enfim. Então, a gente consegue segmentar. É muito bacana. E tem pessoas que têm muitas dúvidas em relação a fazer o impulsionar do Instagram ou fazer o tráfego dentro do Facebook, enfim. Eu prefiro fazer dentro do Facebook, porque lá a gente vai ter a gente vai conseguir segmentar melhor. Entendi. O Instagram, eu vejo que performa legal, mas a gente até gasta um pouco mais. Isso falando na nossa empresa. A gente já fez os testes e a gente prefere. Até tem cliente que fala, mas eu gosto de impulsionar. Tudo bem, a gente se impulsiona daí que a gente continua com o tráfego daqui. Mas é isso, o tráfego você vai investir quanto você quiser. Eu quero investir R$100. Tem cliente que não tem verba para investir. Sim. Tem cliente que investe 1 milhão, né? Não nós, mas tem pessoas que investem muito dinheiro. Porque o tráfego é isso, ele é incrível, você consegue mandar para qualquer lugar do mundo e consegue ter um retorno. Mas precisa ter uma estratégia bem feita. Não adianta você só jogar um anúncio qualquer lá, impulsionar, ou jogar o tráfego e não saber onde você está jogando, o conteúdo que você está jogando, porque às vezes se você fizer qualquer conteúdo que não tem conexão com o que você quer vender, às vezes vai até trazer o inverso. Tipo, igual eu falei, uma marca que fez um tráfego que não tem nada no Instagram, vejo muitos golpes de tráfego. Demais, né? Então, hoje mesmo eu vi, a pessoa fazendo um tráfego, macaquinho de academia, R$ 49,99. Fui entrar, não tinha nada no perfil, comentários bloqueados. Então, ficar atento a isso. Porque não é porque tá investindo em tráfego que é uma empresa idônea, né? Mas seria isso, assim. Inclusive venda, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado, porque em relação às vendas na internet, o pessoal quer comprar alguma coisa. Outro dia mesmo, uma amiga minha, ela falou, nossa, vou comer uma comida japonesa hoje que eu tava morrendo de vontade. Aqui tá um preço barato. Aí eu vi lá, rodízio de casal por R$ 89,90. Falei, o casal, não dá pra pagar o peixe. R$ 89,90? Falei, nossa, né? Até eu vou comprar isso aí. Aí ela clicou e tal, comprou, pagou. Ela chegou lá, o restaurante tava fechado. Quer dizer, alguém entrou e tal. Um pontinho que você põe ali no Instagram, um negocinho que você muda, né? Você já consegue. Precisa ficar bem atento, porque é o que eu falei. O tráfego, ele é muito bom, mas tem os golpistas usando para isso também. Porque a pessoa ela vai pensar, golpista vai fazer tráfego? Sim. Porque aí ele invade um perfil de uma marca de verdade, né? Uma marca real. E vai lá e coloca um tráfego. Então, as pessoas acreditam que aquilo é real, mas não é. Então, o tráfego, infelizmente, como qualquer profissão, ele vai sendo usado das duas formas, da boa e da ruim. Exatamente. Ó, enquanto a Vi toma uma água aqui, tá gostando do bate-papo bacana, né? Aproveita para se inscrever no canal aqui, ativar as notificações, para você conhecer também mais o trabalho dela, que é sensacional. Deixa eu falar aqui da Interessências, que é uma loja incrível, a loja mais perfumada que a gente tem aqui em Rio Preto. Lá você encontra matéria-prima, tem essências especiais, tem também aromatizadores, você vai encontrar perfume, sabe aquele perfume fino, aquele perfume sem
sensacional que você usa, importado, na Interessências tem também. E por um preço muito abaixo, né? Interessências.com.br, @Interessências, para você conhecer essa loja incrível aqui em Rio Preto com estacionamento. E lá você pode fazer o seu curso também, você pode saber como é que faz para você ganhar uma graninha extra. Falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Gente, sabe aquele sonho de ter o seu carro, de poder montar o seu negócio, você tem o sonho de comprar um caminhão, você que está nos assistindo agora, você precisa fazer um consórcio, mas um consórcio com credibilidade, que vai ser aprovado até a 4ª parcela em contrato, tá? A Ana Campos, ela faz tudo isso para você. Consórcio, consultoria, alavancagem de patrimônio e, além disso, tem as mentorias, tem live todo dia. Então, procura a Ana Campos nas redes sociais, sempre com o consórcio União, @Ana Campos, para você ter mais informações. Falar da Trator Rio, só você clicar direto, @Trator Rio, tudo junto. Cara, que loja completa, para você que tem seu maquinário, trator, você tem suas máquinas no campo, precisa aí de peças originais, peças que vão com certeza aí deixar o seu trator muito bem consertado, ou então até mesmo de uma oficina, ao lado tem a oficina que vai passar tudo isso para você também, tá? O meu trator quebrou na minha fazenda, pessoal, tem a viatura, vai até a sua fazenda e faz o conserto lá para você. Quer ter mais informações? @Trator Rio, tudo junto aí no Instagram, para você conhecer essa novidade. E para você que quer que o seu negócio apareça pelas ruas de Rio Preto, vamos falar aqui da Prime LED. PrimeLED.painéis, você já deve ter visto aí no ar em todas as partes aqui da cidade, são mais de 50 LEDs espalhados e ali no trânsito são mais de 100 mil pessoas que passam por dia. E por menos de R$10 você vai deixar sua marca exposta e com certeza todo mundo vai conhecer, tá? PrimeLED.painéis, novidades para você também. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, tem assados todos os finais de semana, você vai encontrar também no lanchinho da tarde, tem também o kit mistura, são carnes fracionadas já separadas para você, para o seu dia a dia, muito mais praticidade, né? Procura aí o @Casa de Carnes Roseiral, faça a sua encomenda que com certeza você vai adorar. Lembrando que a Vi está recebendo de presente uma canequinha aqui da Encantare Mimos Afetivos, da Renatinha, tá? A Páscoa chegando aí para você que quer presentear quem você gosta, lá vai ter também cestas, tem também a sua empresa precisa de brindes, você quer presentear também alguém, a Encantare faz suas canecas, fazem brinde bacana, é muito legal, conheça aí Encantare Mimos no Instagram. Ô, Vi, tem uma coisa importante também que a gente sempre fala, né, que são os desafios da empresa. A pessoa, ela monta a empresa dela, e aí ela fala, bom, eu preciso ter um Instagram legal. E aí outro dia eu vi um cara que montou um restaurante, Milton, passa lá para você almoçar. Eu falei, claro que eu vou e tal. A foto da salada, a foto do prato, não é uma coisa que te dá uma vontade de comer. Aí eu falei, meu irmão, posso falar um negócio para você? Até passei o seu contato. Isso. Falei assim, fala com a Vi, faz um orçamento, chama ela para vir aqui almoçar, convida o pessoal lá para poder vir, troca uma ideia, vai mostrar como é que funciona e ela vai olhar o seu Instagram. A princípio ela vai ficar um pouco assustada, pode ser que ela fique, mas não se preocupe com isso. É porque você precisa ter realmente uma foto bacana. E mesmo que não tenha como o pacote que ela vai te oferecer ou que vai fazer para você ela vir todo dia, ela vai te ensinar a posição de tirar foto, alguma coisa assim, você manda, o pessoal vai gerenciar suas redes sociais. Sim. Porque isso é uma coisa também que muita gente não faz. Às vezes o logo da pessoa é muito bonito, às vezes a empresa é legal, o produto dela é sensacional, mas ninguém conhece, né, Vi? Exato. Tem muitas empresas, inclusive restaurantes, falando de restaurante, que a gente sabe que é conhecido na cidade, nossa, que é um restaurante que é mais alta gastronomia, mas que a hora que você vai olhar as fotos, que é onde a gente come com os olhos, né? Exatamente. Que é onde vai gerar aquele desejo que não tem nada. Então, assim, a captação de conteúdo ela é extremamente importante. Nunca fui fotógrafa, nunca me especializei, mas com o passar do tempo a gente foi se adaptando. Então, comprei uma câmera e a gente foi se adaptando. Então, não só eu como a equipe, a gente faz curso de fotografia. Por quê? Porque eu acho extremamente importante não só ficar, né, focado nas fotos do celular, que é incrível, Sim, por mais que seja claro. incrível, mas a gente tem uma diferença de foto, né? Aquela foto mais profissional com a câmera. E hoje, os restaurantes que a gente faz, eu fico sempre com vontade de comer, quando eu vejo as fotos postadas. Porque, assim, tem toda a programação, né? A gente faz a programação do mês pro cliente e as fotos vão entrando. E conforme vai entrando, eu fico olhando e falo assim, cara, nem parece que é a gente que fez, sabe? Que De tão legal, né? bonita. Então, eu acho que é assim. Por quê? Igual,
restaurante que vende marmita. Não é porque você vende marmita que tem que ser um conteúdo jogado, uma comida tudo assim, sabe? Então a gente pode criar a foto da comida num prato mais bonito. E hoje é muito importante, muito legal falar isso também, que nós temos toda a louça que a gente leva nos restaurantes. Então, eu fiz um investimento dentro da Robá. Então, a gente tem os pratos diferentes, o preto, o orgânico, tudo, copo, o talher, pratinho diferente. Que faz toda a diferença. Toda a diferença, porque a gente gosta muito de fazer o marketing de restaurante. Então, faz toda a diferença quando a gente vai fazer uma foto, não pegar aquele prato branco do self-service, né? E sim fazer uma foto mais elaborada. Então, é muito importante. Vi, inclusive, deixa eu te perguntar um negócio. Quando você pega uma empresa, chegou a empresa e tal, fizeram um contrato, alguma coisa assim, e que você vê o tempo passar e você vê o antes e o depois, né? Como que estava a empresa, como que estava o tráfego dela, como que estavam as redes sociais, até mesmo que ela, vamos dizer assim, faturava, né? E você vê essa transformação que vocês fizeram. E depois você passa em frente à empresa, você conhece a pessoa e tal. Como é que é esse sentimento, né? Eu sou uma pessoa muito babona com os meus clientes. Isso é até difícil porque, assim, eu me apego muito a pessoas. Falam que é do signo, que eu sou taurina, né? Mas eu me apego muito, assim. Sou uma pessoa muito… Gosto dessa conexão humana. E pra mim é até difícil quando a gente vai encerrar um contrato. Não porque a pessoa às vezes tá insatisfeita, mas porque acontece, né? Tipo, a empresa não tá conseguindo seguir. Porque é o que eu falo, o marketing, ele é muito importante. Mas o que vai fazer a empresa acontecer e continuar é tudo, né? Administração, financeiro, enfim. E aí, quando acontece, às vezes, de encerrar, eu fico tipo… Nossa, eu fico muito mal. Eu choro, sabe? Porque faz parte de mim. Eu falo pros meus clientes que eu faço parte da empresa. Então, tipo, eu tô no quadro de funcionários, sabe? Então, é bem assim. A relação que eu tenho com os meus clientes, ela é assim. Ela é muito importante. Então, eu sou uma pessoa extremamente feliz com o meu trabalho. Eu sou até assim… Tenho que me controlar um pouco porque eu sou viciada em trabalho, sabe? Porque eu amo o que eu faço. Pra mim, não é só um trabalho, é um lazer. Eu comecei falando sobre isso, inclusive. Exato. Então, assim, quem me conhece sabe que eu tenho que dar uma pausa, assim. Meu marido fala, Vitória, tá na hora de desligar o celular. Respira um Aí eu fico assim, né? Tipo, só pegando assim. Então, eu gosto muito do que eu faço. E a minha equipe também. Tanto que, às vezes, eu falo, elas estão ali, tipo, de final de semana, eu mandei uma mensagem que não é pra elas responderem. Porque isso já é muito claro. Aí, acontece delas verem e eu falo assim, gente… Sabe? Porque eu não quero que elas tenham isso de vício em trabalho. Eu tenho, mas eu tô tentando controlar. Então, essa conexão que eu tenho com o cliente, que foi a pergunta que você fez, quando eu vejo o resultado, né? Do antes e depois, assim, é incrível. Eu fico, às vezes, né? Eu entro no perfil, rolo pra baixo, aí eu falo, ai, que lindo. Aí eu volto, tipo assim, a comparação, né? Que você faz parte do crescimento da pessoa, crescimento. Né? Pô, Crescimento e mudança, tipo assim, não só da pessoa como a nossa. Porque quando eu comecei há anos atrás, eu tinha uma visão. Hoje eu vou ter… E também as tendências. Antes não existia vídeo, não existia o Reels no Instagram. Então eu postava só foto. Então eu vejo hoje. Aí surgiu as dancinhas. Então as lojas de roupa eu fazia dancinha, sem parar. E aí foi mudando. Hoje a gente faz vídeo mais moderno, mais fashionista, tipo, pensando no lojista, né, de moda. Então, é muita mudança. Não só da pessoa, mas da empresa, as mudanças que acontecem também nas redes sociais. Tem dia que eu chego em casa, eu vou mexendo umas coisas antigas minhas lá. Aí, eu tô fazendo 32 anos de rádio, né? Aí eu vejo as primeiras gravações, as primeiras coisas, eu falo, meu Deus, eu era muito ruim, como que pode, né? E aí você chega… É o tempo, é o nosso crescimento, e é muito bonito de ver o nosso crescimento. E sem citar nomes, é claro, e já teve alguma empresa que vocês fizeram o possível, o impossível, tentou fazer de tudo, né? Mas não sei se é o produto ou se é alguma coisa relacionada à própria empresa, se é o jeito deles também fazerem que não teve aquele resultado tão expressivo assim. Sim, porque na verdade eu tenho dificuldade às vezes e eu até prefiro às vezes encerrar um contrato com uma pessoa que ela não consegue ter a mente um pouco aberta para ouvir. Então assim, tem pessoas que têm um pouco a cabeça fechada, né, de ouvir, de entender a parte nossa profissional. Então, eu sempre vou falar, não tô falando isso pessoal, tô falando pro seu profissional. Ó, vamos fazer X? Aí a pessoa não aceita, então ela quer seguir do jeito dela. Então, assim, é o que eu falo de depender 50% de nós, 50% da pessoa, é isso. Porque não adianta eu falar, a pessoa não ouvir, ela não entender o nosso raciocínio, a nossa estratégia e seguir do jeito dela. Então, é melhor você fazer sozinho, entendeu? Porque para você contratar uma pessoa que é profissional naquilo e não conseguir ouvir o que ela tem para dizer, então não adianta, né? Também…
já aconteceu, não mudando um pouco, mas no mesmo foco durante a pandemia mesmo, teve um cliente que me deixou extremamente chateada. Por quê? Porque durante a pandemia, muitos clientes não conseguiam pagar. Uhum. E como eu tava ali, né, que eu acabei de falar que eu tinha já saído de um emprego, eu morava com os meus Claro. pais, então eu conseguia me manter com um pouco que eu ganhava. E como eu tenho esse apreço aos clientes de agarrar e vamos lá, vamos junto, alguns clientes eu não cobrei durante a pandemia. Então, tipo, eu continuei fazendo marketing, continuei trabalhando, continuei fazendo tudo. E aí, passou a pandemia, encerrou comigo e contratou uma pessoa paga. Isso a ingratidão é muito ruim. Ingratidão. Então, isso foi uma coisa que me deixa, assim, extremamente chateada. Mas isso fala mais da pessoa do que de mim, né? Porque quando ela precisava de uma coisa barata, por isso que a gente fala, né? Não, a gente não pode fazer coisa barata. Por quê? Porque a pessoa, quando ela precisar pagar, ela não vai pagar você. Então, são duas coisas assim. O cliente que não consegue ouvir a nossa estratégia, né? A questão do que a gente fala para ela crescer nas redes sociais, que ela não consegue abrir a cabeça. E também essas pessoas que eu já tive ao longo do caminho, que eu fiz de tudo, mas que devolveram com a ingratidão. Você sabe que no comecinho aqui, a gente tem um número grande de marcas, né? São patrocinadores, outros são parceiros desde o início e tal. E pessoas que realmente, empresas que realmente, assim, engrandecem ainda mais, né? O nosso time, vamos dizer assim, a marca do nosso podcast. E teve uma pessoa só, uma marca só. A pessoa é muito boa, muito legal e tal. Aí um dia ela chegou em mim e falou assim, a gente vai parar esse mês e tal, porque tem um outro cara aí também que quer fazer da mesma área, né, e tal, podcast. Mas tô muito satisfeito, tô vendo. E eu falei, poxa, né, os números são bacanas, as visualizações são legais, o testemunhal que eu faço, eu não leio nada, né, não tem nada de som, é tudo que eu conheço o produto. Falei, mas beleza, de boa, fica tranquilo, precisando de alguma coisa, pode contar comigo aí. E aí ele foi para um outro. E aí um dia eu fiz questão, falei, vou assistir pra saber que às vezes eu tô fazendo errado. Pô, eu não sou perfeito, às vezes o jeito que eu faço e tal. E aí passava a marca lá, mas o cara não falava do produto. Aí eu falei, mas, né, eu peguei e tal. Aí um dia eu tive a curiosidade, falei, será que ele esqueceu, né? Pô, aqui a gente tem um monte de patrocinador lá, não tem quase nenhum, será que o cara esqueceu de falar dos poucos que tem? E não tinha falado de um outro também. E aí eu assisti de novo outro episódio e também não falava. Eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo, mas o negócio é dele, vou deixar a minha de lado e tal. Aí esses dias ele mandou uma mensagem, passa aqui pra tomar um café e tal, não sei o quê. Eu falei, para. O cara lá e tal, ele não entendeu o meu produto, ele não soube falar, ele gravou, mas não saiu legal, não sei o que e tal, vamos fazer? Eu falei, vamos, tal. Pode ser aquele mesmo preço? Eu falei, então, a gente tá com Media Kit diferente, né? Sim. Mas não que eu fiz de propósito, eu fiz de pirraça, porque, meu produto a gente tava acontecendo e tava tendo. Eu ia lá, fazia history da loja, tudo certinho. Mas é isso. Às vezes a pessoa ela tenta fazer o lado para ver se funciona ou não, né? E no seu caso, que você abriu mão, por exemplo, eu lembro que durante a pandemia, lá na rádio, a gente fez mais de 1000 anúncios de graça. Sim. Pessoas de até 15 segundos podia gravar um áudio e a gente colocava propaganda de graça da pessoa. Quando voltou a pandemia, a pessoa foi para outra rádio. Sim. Colocou o anúncio na outra rádio, que era mais caro, e não tem o mesmo resultado, porque não é o mesmo público, né? Sim. Então, isso que você passou, eu passei na pele também, e eu sei que é muito ruim. É muito chato. Você fez de coração, é claro que não é uma coisa, né? Mas, vamos ajudar, tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco, e aí depois a pessoa... É meio chato essas coisinhas que acontecem. A gente segue, né? É isso aí. O marketing digital é uma coisa que muda muito, né, Vi? Todo momento tá mudando e tal. E pra nossa felicidade. pra nossa felicidade, né? O que você acha que vem de tendência nova aí? As novas essências? O que você acha que pode falar? Coisa que seria mais essencial e que tá pintando por agora, que você já tá acompanhando. Bom, a inteligência artificial é uma coisa que eu até falei lá no Transforma. Tá cada vez mais em alta, não só em textos, né? A gente tem ali o ChatGPT pra gente criar textos, roteiro, dá pra fazer contratos, tem advogado trabalhando. Então, assim, tem muita coisa que ajuda realmente. Nosso trabalho ajudou muito. Porque pensa, Milton, a gente fazia legenda de cada cliente. Então, tipo assim, eu nem sei quantos textos a gente tava ali escrevendo. Então, agora a gente facilita muito. Não que a gente deixe de escrever. A gente dá um roteirinho pro chat e ele nos ajuda com a automatização dele, né? Mas é uma coisa, assim, que veio pra ficar. É uma tendência forte. Não só em texto, mas imagens também. Tem muita gente criando imagens. A gente tem até que ficar preocupado também. Porque tem gente que, às vezes, cria uma imagem que não é dela, né? Artes, tem muita coisa que tá sendo criado. Vídeos, a gente criou um vídeo super bacana logo quando lançou, assim, no começo da inteligência também.
E a humanização de marcas está cada vez também mais presente. É uma coisa que a gente já trabalha desde sempre, assim, desde que começou, né? A gente sair mais desse foco de texto, de arte e trabalhar mais a conexão das pessoas. Então, é uma coisa que eu acredito muito, gosto muito. Sempre que eu vou fazer uma reunião, eu falo, ó, a gente não é a empresa que vai ficar te entregando artezinha. A gente vai te entregar conteúdo humanizado, conteúdo de valor, conteúdo que conecta. Isso é muito importante. Uma empresa, quando ela já existe, né? Tá a empresa lá e tal, te contrata. Pô, tô vendo o seu trabalho, queria trazer você para cá. Mas a empresa que está começando, né? Qual que você acha que é um trabalho de marketing essencial e que pode definir uma estratégia bacana para ela? A empresa que está iniciando agora. Bom, começa com um bom posicionamento do público-alvo e o planejamento, né? O planejamento das estratégias, do conteúdo. Então, quando a gente começa, primeira coisa, né? Eu pego um briefing da pessoa, identidade, as cores que ela gosta, porque a identidade também ela é muito importante, né? Vamos pensar em grandes marcas, de mulher para mulher. Maria. Todo mundo sabe. Então, a pessoa, ela tem que ter um bom posicionamento de identidade e também um bom posicionamento da marca, né? Saber o público-alvo, e isso a gente vai ajudar a pessoa a entender, porque tem muitas pessoas que não sabem. Sim. Então, a primeira coisa, eu peço essas referências. Ah, você tem referência? Porque a referência, ela não é uma cópia, né? É uma referência. Ah, eu me inspiro em X empresa. Então, a gente vai pegar essa referência e vai tentar criar os conteúdos baseados naquela pessoa. Então, a gente vai trazer as estratégias, a gente vai estudar o público-alvo e é o que eu falei, fazer testes, né? Então, para uma pessoa que vai começar agora, eu até prefiro, às vezes, começar um Instagram do zero do que pegar um Instagram já ativo. Por quê? Acontece muito, tá? É mais frequente do que as pessoas pensam. As pessoas, elas compram muitos seguidores. Então, marcas e grandes. É muito ruim, né? Horrível, porque a gente não sabe para quem a gente tá fazendo. A gente tá fazendo conteúdo para os Xing Ling lá, eu aprendi uma vez que, assim, teve uma pessoa que montou um podcast na cidade, tinha 35. No outro dia tava com 5 mil. Falei, caramba, né? O cara chegou pra arrebentar mesmo, assim. E aí eu fui ver lá, você sabe que não tinha, era tudo comprado. Aí o cara veio falar comigo, não, cara, tem que ter. Eu falei, meu irmão, imagina que você tá vendendo um produto e você vai fazer um store para você vender. Você vai falar onde? No cemitério? Porque ali não tem ninguém, é tudo morto, né? Não existe pessoas. Para quem que você está vendendo isso? Ah, mas você tem que... Eu falei, não, procura fazer alguma coisa de maneira orgânica, ou procura fazer um tráfego pago, procura ter realmente pessoas que dão um engajamento, porque senão, cara, você vai morrer nisso aí. E tá com os mesmos 5 mil. Nunca Não, e é nada. algo que eu falo, as pessoas, elas ficam muito focadas. Eu não tenho milhares de seguidores, não tenho. Só que eu tenho um bom público. Tanto que essa semana eu postei um negócio de uma amiga minha, uma vela. Entrega muito, né? Já compraram. Então, tipo assim, uma conhecida minha já comprou. Por quê? Porque ela me assiste, porque ela interage. Então, assim, os conteúdos que eu faço, eu sempre falo isso. Se eu tiver 300 pessoas, se eu tiver 50 pessoas... Lota uma sala com 50 pessoas. Sim. É bastante gente. Então, seguidores não significa resultado. E as pessoas ficam focadas, porque eu quero 20 mil seguidores. Pra quê? Se você não vai ter 20 mil pessoas pra comprar. Porque o Instagram, ele não vai entregar pra todo mundo. Ele, né, intercala os conteúdos que vão chegando. Tanto que, tipo assim, às vezes, meus stories dá X visualizações, no outro dia dá menos, no outro dia dá mais. Depende muito do dia. Tem até os dias que a gente fala assim, a sexta-feira pra mim é um dia ruim de engajamento. Por quê? Eu não sei se as pessoas elas já estão na vibe do final de semana, que é ruim. Agora, o domingo, pra mim, eu acho ótimo. Pra todos os nossos clientes, eu acho ótimo o domingo. Que a gente posta, geralmente tem mais resultado. Também. Sempre quando eu posto, tem mais. Exato. Então, assim, eu sigo nessa linha, né? De não focar nos números e sim nos resultados. Ah, eu tive... Loja, acontece muito isso, loja de roupa. Ah, eu tive 2 curtidas. Tá, mas você vendeu a peça? Vendi. Perfeito. Não necessário. Eu não sou uma pessoa que fica curtindo, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou do Instagram, mas eu não fico lá dando like. A pessoa tem que saber o que ela quer. Ela quer vender o produto dela, ela quer só que as pessoas vejam que ela tá vendendo. Exato. Porque se não entrar grana, você não vai conseguir, né? Não, e um compartilhar, às vezes a pessoa fica focada em curtidas, às vezes um compartilhar vai ser muito melhor. Por quê? Porque ela tá enviando pra outra pessoa. Exatamente. Então, significa que o seu conteúdo fez sentido pra ela. Isso eu faço bastante. Não Eu só também. do pessoal aqui que tá junto com a gente, que patrocina, mas eu vejo uma coisa legal e Eu encaminho também. para todo mundo. Eu acho bacana também. isso aí, né? Qual que é a importância do brand nas redes sociais, né? E como as pequenas empresas podem fortalecer, assim, eles?
Bom, o brand, ele fortalece a identidade da marca, né? Então, a gente consegue visualizar aquela empresa. Igual eu falei, deu o exemplo da Marisa, igual a gente vê o Mac, do McDonald's, enfim, de várias outras marcas. Não só visualmente, mas alguma voz também. Então, ele você consegue lembrar daquela marca fácil, né? Da Skol, enfim, de várias marcas que a gente conhece aí, grandes. A gente tem que focar no brand. E também o storytelling e a humanização da marca. Porque se a gente não fizer um bom storytelling, se a gente não criar uma história, né, conversar e trazer essa humanização, essa conexão, também não vai adiantar nada. A gente ter um perfil ali, a gente ter uma marca e não fazer essas coisas que são básicas. A gente estava falando agora mesmo sobre a questão do tráfego pago. Ele é essencial para todas as empresas, ou você acha que tem algum produto, alguma empresa que dá para partir só para o... Porque mesmo quando a pessoa fala assim, eu quero fazer tudo no orgânico, quero crescer no orgânico, ela tem algumas estratégias, algumas coisas para ela conseguir também, não é também só postar, né? Sim. Eu gosto muito de trabalhar, primeiramente, igual eu falei, só com o orgânico, para depois investir no tráfego. Mas o tráfego, qualquer marca pode fazer. Porque eu já tenho um bom engajamento. Eu vejo marcas enormes, igual chega anúncio para mim do BK. É uma marca gigantesca, ela precisa... Sim, entendeu? entendi. Por quê? Porque a gente vai direcionar. Então, eu lancei um produto X, ou lancei, igual, falando em prestação de serviço, um curso. Eu vou lançar um curso. Então, a gente vai lançar para aquela pessoa X, para aquele público X. Então, eu acho assim que o tráfego pago, ele é viável para todas as marcas que conseguem investir. Igual eu falei, mínimo que for. Eu consigo investir R$20 por dia. Já tá ótimo. Você já tá trazendo um pouquinho a mais. Sim. Mas isso não significa que quem faz só o orgânico vai ficar, por fora. Tem clientes meus que não investem ainda em tráfego pago pela questão financeira. E a gente consegue trazer resultado, às vezes, com Reels viral, com conteúdo que gera mais conexão. Os Reels, eles trazem muito. Eu fazia o marketing do meu marido, que ele tem uma sociedade de advogado, e foi logo quando lançou o TikTok. E em um vídeo a gente conseguiu 5 milhões de visualizações. Automaticamente, isso era no TikTok. Automaticamente o Instagram cresceu 20 mil seguidores assim. Rápido. Olha aí. Então, nessa viralização, a gente consegue começar a produzir mais conteúdo, gerar conexão para manter aqueles seguidores que estão ali. Então, às vezes vai acontecer de um Reels ser viral e a gente usar aquele hype, né, pra gente continuar construindo e fazendo conteúdo. Show de bola. Não esqueça aí, pra você que tá acompanhando, tá muito bacana, né? Tá bem informativo aqui, tá muito fácil de você entender. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e poder mandar esse conteúdo, compartilhar pra todo mundo, tá? Deixa eu falar aqui do Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Cara, são 8 lojas, você tem Mercadão Agropet são 5 unidades em Rio Preto, inclusive dos 2 shoppings, tá? Tem no Rio Preto Shopping também lá no Shopping Cidade Norte. Você vai encontrar também na cidade de Ibirá, em Badiba City, em Cedral. 5 lojas na cidade, 3 lojas na região. Mercadão Agropet tem tudo que você precisa, tá? Banho e tosa no seu animalzinho, você pode comprar ração, produtos, medicamentos, tem veterinário, tudo que você precisa nessa maior rede 100% Rio Pretense, tá? Mercadão Agropet, @Mercadão Agropet nas redes sociais. Falar da Mariner Calçados, são 2 lojas em Rio Preto. Tem a Mariner dentro fica ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, tá? E tem também na Constituição com a Independência. Tudo com estacionamento, loja climatizada e os melhores calçados. Calçado masculino, feminino, tem também algumas polos, você vai encontrar acessórios, tem aqueles porta-cartões que é bacana, você coloca só o cartão fininho, legal. E na Mariner você sabe, né, que tem sempre aquele preço especial também. @Mariner Rio Preto, para você conhecer esse lugar incrível, se é que você não conhece, produtos de qualidade absoluta. Falar da Y-Steak, que é um restaurante diferente. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que eles fazem, seja churrascos, vão até a sua festa de aniversário, casamentos, ou então o restaurante. Sexta, sábado e domingo, sempre com som ao vivo, e ali você tem pratos diferenciados com aquele saborzinho mineiro, aquele sabor afetivo que só o Y-Steak tem para você. @Y-Steak no Instagram. Falar da farofa da Nega, a Vi vai receber um kit da farofa da Nega, são 5 sabores. Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, tem a de limão e tem a de banana. É o melhor acompanhamento do Brasil, seja para o seu almoço, pro final de semana. A farofa da Nega tem conteúdos de qualidade absoluta e a galera tá expandindo
lindo e é sensacional. E falar da Azevedo Contabilidade, nosso grande parceiro também, para você que precisa de um escritório de contabilidade para poder fazer aí, seja o seu imposto, ou seja, cuidar, né, de toda a contabilidade da sua empresa. A Azevedo, sensacional. Logo, logo também o Maurício vai estar aqui batendo um papo com a gente para a gente fechar os patrocinadores, falar do O Rei do Pão de Queijo, que agora está com uma novidade muito bacana, tá? No Rei do Pão de Queijo agora você tem o Amigo do Rei, que é um aplicativo, e são 5 lojas, muito mais fácil de você encontrar e comprar aí os seus produtos. É sensacional. Então não esqueça de entrar em contato com a galera do O Rei do Pão de Queijo. Vi, seguinte, a gente já falou agora mesmo sobre os erros, né? Os principais erros que acontecem. Mas talvez a pessoa não entrar na rede social seja o principal dela, ela não colocar a marca dela. Tem gente que tem medo, né? Por algum motivo, de colocar o seu produto, colocar a sua empresa, seja de alguma maneira. Mas o seu concorrente tá. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa não pensa muito também. Sim. Eu falo que enquanto você tá fora das redes sociais, seu concorrente tá, ele tá ganhando dinheiro, você não, você vai ficando fora do mercado. Então, as redes sociais, elas são essenciais. Já é uma coisa que tá cada vez, já é presente, né? Mas cada vez vai ficando. Independente se um dia o Instagram acabar, porque a gente tá, igual aconteceu do Orkut, né? Sim. Um dia acabou, mas a gente tem que estar presente. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas nem basicamente se olham, né? Tudo conversa pelo WhatsApp, então é tudo muito digital. O mundo é digital hoje. E, por um lado, é um pouco triste, né? Trouxe pra gente pra ajudar, mas, por outro, facilita muito, né? A gente consegue ver uma roupa, a gente consegue pedir uma comida, tudo no digital. Então, se a sua marca não tá presente, seu concorrente tá, e você vai cada vez ficando mais pra trás. Vamos falar do menininho muito atrevido, que é o algoritmo, né? Que todo mundo fica pensando, fica preocupado, uns têm medo, outros têm alguma coisa assim. Eu pude falar um negócio, o algoritmo falou, não deixou falar. Fiz Sim. Isso aqui, me travou. Fiz assim, como é que funciona? Em relação ao engajamento, né? Como que funciona essa questão? Como que ele pode influenciar as redes sociais da pessoa para que realmente aconteça? A gente vê que muda a todo momento. Sim. Os algoritmos, eles priorizam conteúdos com interações mais rápidas, como a curtida, o compartilhamento, o tempo de retenção, né? Então, conforme aquele conteúdo foi postado e a pessoa, ela começa já a compartilhar, começa a ter um tempo de visualização maior, né? Ela consegue ficar mais tempo. Então, o Instagram, ele já entende que aquele conteúdo, ele é bom. E também pessoas que criam conteúdo com constância, né? Tem cliente que fala assim, mas eu prefiro que você poste uma vez por semana, porque eu prefiro um conteúdo de qualidade do que postar todos os dias. Tá, mas aí você não tem a constância, o Instagram não vai entender isso. Então, conforme a gente entenda todos esses pilares, né, do algoritmo, que é importante a gente fazer um conteúdo que vai gerar essa interação, um conteúdo que é de qualidade, mas também postar com constância, a gente consegue mais alcance e também mais engajamento nas redes sociais. A gente estava falando da Virgínia agora mesmo, que tudo que ela faz, tudo que ela toca acontece, Sim. né? Em relação ao marketing de influência, isso ainda acontece muito hoje, é muito positivo, vale muito a pena, e tem também aquela dúvida, né? Eu preciso de um influenciador, mas como escolher o influenciador certo para poder fazer? Bom, eu gosto muito dessa parte, inclusive é uma parte que as pessoas não sabem, mas a gente faz essa conexão com o influenciador. Então, a marca precisa, eu que vou entrar em contato, eu que vou fechar o contrato. Enfim, a gente faz toda essa conexão entre marca e influenciador. E é uma coisa muito importante, porque eu acho que o influenciador, ele vai trazer mais reconhecimento, né, da sua marca, vai trazer mais confiança para as pessoas comprarem, né, consumirem o seu produto. Mas é muito importante a gente saber como escolher, né? Não adianta, igual a gente estava falando agora, não adianta a gente ver só o número de seguidores, porque às vezes o número de seguidores não tem o número de engajamento. Sim. Não tem, é tudo fake ali, né? E também é muito importante não só olhar os seguidores, mas olhar, porque às vezes as micro-influenciadoras com 4 mil seguidores vão trazer mais resultado do que uma de 100 mil. Sim. Por quê? Muitas vezes, igual uma marca feminina, que é uma mulher. Mas acontece muito de o público dessa mulher que quer vender a marca feminina ser masculino. Não por conteúdos adultos, mas Claro. por ser uma pessoa que também chama a atenção dos homens. Então, não vai adiantar aquela marca contratar, porque as consumidoras
desse conteúdo, dessa influencer, não vão ser o público que essa marca tá querendo. Então, é sempre importante a gente procurar saber o Media Kit, né? Olhar o Media Kit, olhar as métricas dessa influenciadora para saber se condiz com a marca, com o que ela tá buscando. Público-alvo, faixa etária é muito importante. Não adianta eu vender por exemplo, um colágeno para uma influenciadora de 15 anos. Porque o colágeno vai ser consumido por mulheres um pouco mais velhas, né? Tipo, não velhas, mas de 30 anos pra frente. Claro. Enfim, então é sempre importante a gente analisar todas as métricas antes de fazer essa contratação. Ô, Vi, o que é importante, assim, a gente está falando de todos esses fatos para poder engajar, né? Muita gente tem uma dúvida, que seria ou a frequência de postagem ou então a qualidade do conteúdo que ela posta. Tem também em relação a horários, alguma coisa nesse sentido, né? O que hoje você vê que seria mais importante para engajar o público mesmo? Para nós da Robá, os dois. Sim. Igual eu falei agora, tem clientes um completa o outro, né? Um completa o outro. Então, não adianta eu postar uma vez na semana, porque o Instagram não vai entender que eu tô entregando conteúdo. Consequentemente, vai entregar menos nosso conteúdo para quem tá vendo. Mas a qualidade, ela é extremamente importante. Não adianta eu fazer só por fazer. Então, por isso que entra uma empresa de marketing. Vai te ajudar a criar conteúdos que sejam de qualidade, que geram conexão, mas com frequência. Hoje, a gente faz, no mínimo, 4 postagens na semana para o cliente. Uhum. Mas você faz 3 para diminuir o valor? Não. Por quê? Porque eu não vou conseguir entregar constância. Então, postando dia sim, dia não, eu já tô entregando um pouco mais. Sim. Conforme vai passando o tempo, eu já viro pra pessoa e falo assim, vamos aumentar para 6? Vamos aumentar para 7? A maioria dos nossos clientes hoje são 4 postagens na semana. E os que estão já há mais tempo no mercado, até loja de roupa, que tem muito produto, a gente posta diariamente. E tem pessoas ainda que a gente posta 3 vezes por dia. Porque depende muito do público, né? Tem pessoa que não vai conseguir postar 3 vezes no dia. E tem gente que não tem tanto conteúdo para postar também. Exato. Né? Depende muito da marca, qual o nível que ela está, se ela tá começando. Nós, da Robá, a gente posta todo dia. Sim. Então, assim, a gente não fica sem postar. A gente fica sem, eu já vou lá gravar alguma coisa só pra ter naquele dia. Então, é muito importante. Por isso que existe até a organização dos conteúdos. A gente, Hamilton, nós fazemos, né, na verdade, um calendário de postagem. Então, a gente vai no local, pega conteúdos para esses que postam 4 vezes na semana, a gente faz conteúdos para 1 mês. Por quê? Porque a pessoa não vai ter a desculpa de falar, mas eu não tenho tempo. Então, a gente já cria um conteúdo. Mas surgiu alguma tendência, alguma notícia importante, nós iremos fazer. Só que nós já deixamos pronto esse calendário do mês inteiro, porque aí não tem desculpa para não produzir conteúdo. Até para vocês mesmos, né? Ter o tempo de poder fazer o conteúdo, preparar um negócio bacana. E para conseguir atender todos os nossos clientes hoje, né? Boa. Tem muita empresa local que ela quer vender, a gente está numa cidade de 500 mil habitantes, mas tem muita gente que quer vender para outras cidades da região. E aí, o que ela faz? Ela quer usar esse marketing digital para poder atrair os clientes. O que seria mais fácil para ela? O que você acha como que elas podem fazer isso de uma maneira mais fácil, no caso? Falando no marketing mais regional, é importante estar no Google Meu Negócio, né? Porque às vezes a gente procura, é muito simples, a gente vai lá e procura restaurante, perto de mim, então já vai aparecer. Usar hashtags, então sempre que a gente posta restaurante X, restaurante São José do Rio Preto, a gente coloca as hashtags e os anúncios segmentados, porque aí sim a gente vai conseguir atrair aquele público certeiro. Entendi. Tem até uma cliente nossa que recentemente a gente fez um tráfego para ela quis para uma região X e vendeu tanto nessa região que ela mandou parar. Porque era uma região perto, tipo, era uma cidade do lado. E ela falou, Vi, eu quero mais na minha cidade. Mas a gente colocou as 2 cidades porque ela pediu. Vendeu boom. tanto na outra cidade legal. que ela mandou parar. Então, assim, o tráfego, ele é pra isso. É pra gente colocar qual cidade, qual região você quer atingir. Agora tem uma coisa interessante, a gente está falando aqui que o algoritmo muda, que as coisas mudam, que as tendências mudam, mas o público, né, o comportamento do consumidor digital também mudou demais nesses últimos anos. Como que você vê que as marcas estão se adaptando a isso? Bom, o consumidor ele tá mais exigente, priorizando mais essa conexão, sabe? Então, é muito legal a gente pensar nessa conexão, de trazer essa confiança, igual eu falei da Virgínia, né?
elas devem focar em conteúdo mais relevante, que geram mais interação. Então, não adianta eu produzir um conteúdo que eu não vou conseguir me conectar, que eu não vou conseguir trazer essa conexão. Se você quer vender seu produto, sua prestação de serviço, é sempre importante, igual, é uma coisa que é até bacana falar, as pessoas têm empresas e empresas, né? Eu acredito nisso. Acredito que a gente postar um pouco do nosso pessoal, é lógico que eu não vou postar bêbada, caindo, né? Mas postar um pouco do nosso pessoal, na nossa rotina pessoal, ela vai trazer mais essa confiança na hora da pessoa comprar alguma coisa, na hora dela pesquisar algum produto e chegar até você. Ela vai te acompanhar, ela vai gerar essa confiança porque ela vai se sentir um pouco perto, um pouco amiga. E é o que você falou também, né? Você postou outro dia um produto que o pessoal já foi e comprou, porque também conhece que você usa, sabe do seu dia a dia, para que você faz. Ou seja, é aquela maneira do cara comprar, o influenciador, ele se vende também. Sim, né? sim. Porque não só a marca. A gente falou agora mesmo sobre a inteligência artificial que está no nosso dia a dia, acompanhando aí a automação e tudo mais, impactando inclusive o marketing, né? E como essas empresas estão aproveitando essas tecnologias, mas sem trocar pelo ser humano, porque a gente tem que ressaltar que existe a inteligência, ela veio para ficar, eu acho que vai aprimorar cada vez mais, mas a sensibilidade do ser humano para poder tomar algumas decisões certas ou usar isso ao seu favor vai ser fundamental, né? Sim. Eu acho que às vezes as pessoas elas extrapolam um pouco no uso da inteligência artificial. Por quê? É um robô, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente cria com eles também. Então, por exemplo, já acontece muito, tá? A gente pede um roteiro, a gente pede uma legenda, ele vai lá e escreve tudo errado, até português. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz, né? Não deixar levar 100% pro uso. É lógico que se eu colocar lá, cria tal coisa, vai criar, mas do jeito dele. Então, a gente tenta humanizar mais. Falar assim, chat, conta a história mesmo. Eu sou a Vitória, tenho @ marketing digital, tal, faça tal coisa pra mim. Aí ele vai dar a resposta dele. Então, tenta pegar e tentar dar o seu jeitinho, dar uma floreada, né? Nesse conteúdo. É igual a arte mesmo, as próprias fotos. Eu vejo muitas pessoas usando como até perfil profissional. Cria uma foto minha profissional com a inteligência, né? Que a pessoa cria. Só que fica falso. Então, assim, parece que eu tô falando com um desenho. É um fake, né? Uma coisa que não existe. Então, a gente precisa tomar cuidado no tudo que a gente vem usando, assim. Porque veio para ajudar, mas a gente tem que segurar um pouquinho a mão. Ô, Vi, a gente tá indo pra parte final aqui do nosso bate-papo. Tem aqueles pequenos negócios, aquelas pequenas empresas também que não tem muito dinheiro para poder investir, né? Você já falou que você tem vários tipos de pacotes, produtos para você poder oferecer. Mas tem alguma estratégia orgânica que ela pode fazer também que vai dar uma ajuda nesse crescimento das redes sociais dela? Bom, tudo aquilo que eu já falei de ser essencial nós investirmos em entender o público-alvo, entender quais conteúdos nosso público se interessa mais. Então, não focar apenas em olhar o do outro e querer repetir, mas sim pesquisar, fazer todo esse teste. No começo é mais difícil, mas ir fazendo testes para ver se aquilo se adapta bem para o seu público. Porque não adianta eu falar de orgânico, né, para a pessoa ter menos investimento, se eu não falar disso, que é principal. E também, assim, eu entendo que às vezes tem negócios pequenos que não conseguem investir, mas investir num bom celular, pelo menos, para fazer um bom conteúdo, porque isso o Instagram também entrega mais. Se eu tiver uma qualidade de vídeo horrível, não vai ser entregue. As pessoas não vão querer parar para assistir. Por quê? Porque hoje a gente tem a qualidade incrível, né? A gente vê aqui tudo que a gente observa, as telas são muito nítidas. Então, a gente vai para ter um momento de lazer e ver um vídeo ruim, a gente nem vai parar para ver. Então, investir em uma boa qualidade de vídeo e cada vez mais melhorando. Eu vou fazer conteúdo sozinho? Compra um microfoninho. Tem microfone de R$50 hoje, mais barato que isso. Então, investindo aos poucos. Deixar de comprar, de sair para jantar, que você vai gastar um monte, e investir. Porque isso é todo o começo, né, de empresa. Então, a gente tem que investir em coisas que vão ser primordiais para a gente crescer nas redes sociais. O que você falaria para quem está começando agora a produzir conteúdo na internet? Bom,
Isso, de conhecer o público-alvo, ter Sim. uma boa identidade, produzir conteúdos que vão gerar essa conexão, que vão entreter as pessoas, né? E manter a frequência. Porque não adianta, igual eu falei, a qualidade ela é principal também, mas manter a frequência é muito importante. Não adianta a gente só criar um conteúdo por mês. Não adianta nada. Eu vou contratar um estúdio, vou criar um conteúdo e é isso. Vai sumir, né? E vai sumir. E também ir acompanhando as métricas, que é esses testes que eu falei, da gente ir vendo o que vai encaixar, o que não vai, o que vai ser bom. Ó, olhando para essa câmera aqui, eu gostaria que você falasse aí para aquele empresário que está nos assistindo agora, desse um conselho para ele, né? O que ele deveria fazer para ele fortalecer a marca dele em relação às redes sociais aí? Bom, o conselho que eu tenho para você, empresário, que vai fazer muito sucesso, é que você seja autêntico e construa essa conexão com o seu público. Produza conteúdos que vão agregar valor e que vão trazer um sentimento de amigo, sabe? Sim. Porque aí ele vai ter a confiança de comprar o seu produto ou comprar de ter a sua prestação de serviço. E procurar arrobar. E Primeira procurar coisa. arrobar, lógico. Esse é o primeiro conselho que eu te Primeiro dou. ponto. Entra em contato com a arrobar. Ouvi, foi sensacional. Pô, que legal. Você é um fenômeno, né? Pô, Nossa, fiquei muito nossa. feliz. Fiquei muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Tá vendo? Tava preocupado. Foi legal, não é? Deixa eu te falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Quando eu montei o podcast, quando eu criei o No Ar, eu queria estar num estúdio muito bacana. E hoje a Filmix proporciona isso pra mim, a qualidade que tem aqui, em qualidade de entrega, qualidade de câmera, de tudo mais. Eu queria ter uma audiência legal, eu queria ter um conteúdo bacana para poder apresentar, né? E eu queria sempre fortalecer esse time. E eu lembro que você falou agora mesmo aí que você já faz parte de várias empresas. Então, nesse meizinho que a gente está junto agora aqui, nessa parceria, eu queria dizer que eu estou muito feliz mesmo com tudo que vem acontecendo em relação a arrobar. Os resultados que vocês estão entregando, a parceria que ela existe. Fizemos um podcast na segunda, na terça-feira os cortes já estavam todos disponíveis, né? E principalmente o engajamento, o crescimento que teve em relação às minhas redes sociais. Então, eu não estou aqui só para vender o produto dela, mas para falar que funciona e que vale muito a pena você que está nos assistindo agora e que está querendo ir para essa parte digital e está meio perdido, procurar pelo menos conversar com a equipe, para poder entender o que você precisa fazer e conhecer os pacotes e tudo mais, e dizer que, pô, parabéns é pouco pelo trabalho que vocês fazem. Tenho um orgulho muito grande de poder a gente estar fazendo essa parceria, que espero que dure por muito tempo. Amém. E desejar todo o sucesso do mundo para você, para sua família, para os seus projetos e para toda a família arrobar. Eu fico feliz, as meninas, assim, que eu falo, né? A minha equipe, ela é muito... As meninas que editam os conteúdos, então a gente é muito realizado com tudo que acontece. Com essa parceria, quando eu falei, elas ficaram, nossa, radiantes. Eu até queria que elas viessem, mas elas vão vir. Vão vir. Elas têm mais vergonha. Não, essa é só a primeira participação da Via aqui, fica tranquilo. Então a gente que agradece, a gente tá muito realizado, assim, até para elas entenderem um pouco de outros nichos, né? De outros empresários que vêm aqui, o padre que veio aqui. Elas adoram assistir, é um tempinho até de lazer, porque elas Legal. dentro do trabalho tiram ali para assistir o podcast, para fazer todos os cortes. Então a gente é muito realizado com essa parceria de verdade. Quando você me mandou mensagem, eu fiquei assim, me achando. Show de bola. Ó, lembrando que as redes sociais estão aqui para você acompanhar, @marketing.arroba, tá bom? Para você conhecer um pouco mais do trabalho. E também o Davi, que você pode ir lá saber as novidades. Você vai lá no Vic Valente, tá? Com 2 Is, para você também ter essas novidades aí. Fechamos o mês de março. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like. E próxima semana, próxima segunda-feira, mais um episódio sensacional aqui para você. Família Filmix, aquele abraço. Vi mais uma vez, Deus abençoe. Obrigada. Valeu. Valeu, pessoal. Beijão.